Olá, eu sou a doutora Tânia Schenfeld-Mann, assistente do grupo de doenças osteometabólicas e do pé e tornozelo da Escola Paulista de Medicina e coordenadora do grupo de pé e tornozelo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Vamos falar então da osteoporose, que a gente sabe que ela é uma doença que causa um comprometimento ósseo com perda de densidade mineral óssea e degradação da microestrutura óssea. Obviamente a gente já ouviu esse conceito várias vezes hoje, mas vamos falar então, eu quero frisar aqui a parte do que nos cabe para falar de densitometria da densidade mineral óssea. O objetivo do tratamento, do diagnóstico do tratamento dessa doença é justamente identificar indivíduos com risco elevado de fratura. Isso porque a gente sabe que os desfechos das fraturas por fragilidade principalmente compromete muito a qualidade de vida e mortalidade. Por exemplo, dentro de 1 ano depois de uma fratura de fêmur, a mortalidade é de em torno de 12% a 20%, e esses pacientes acabam tendo uma dependência e perda de autonomia de até 50%, e é por isso que a gente tem que prestar atenção nessa doença. Como a gente sabe, o diagnóstico da osteoporose, ela se baseia em um tripé, sendo os fatores clínicos, o exame clínico, a história, etnia, história familiar, história prévia de fratura, por baixa energia, medicamentos, doenças sistêmicas. Ele é apoiado nos laboratoriais, todas aquelas doenças sistêmicas que expoliam o esqueleto, e na densitometria óssea, que é o tema da nossa aula, que vai fazer a avaliação da densidade mineral óssea. A densitometria óssea, então, é um exame de excelente acurácia e precisão. Ele é um exame com baixa exposição à radiação, e a gente sabe que existe uma relação direta entre o aumento da densidade mineral óssea, avaliado pela densitometria óssea, e uma redução do risco de fratura em pacientes em tratamento. Então, a gente sabe que é um exame que está paralelo com a clínica desses pacientes. A gente sabe também que a perda de massa óssea no segmento associa-se ao risco de fratura. Ele é um exame que faz, então, a dupla emissão de raio-x, a Dual X-ray Absorptiometry, e ela vai avaliar a diferença de atenuação da energia ionizante entre o tecido ósseo e as partes moles. Ela baseia-se, então, entre esses feixes e a área projetada no material, fazendo, portanto, um cálculo de densidade areal. A gente vai indicar a densitometria óssea para todas aquelas mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos, porque a gente já sabe que é um momento em que essa população está em risco, principalmente por conta do hipoandrogenismo, né, por conta do hipogonadismo. Para qualquer indivíduo que tenha fatores de risco, tais como qualquer doença que expolie o esqueleto, uso recorrente de corticoide ou qualquer coisa assim, adultos que já tenham apresentado uma fratura por fragilidade, e a gente também vai usar esse exame sempre que a gente for fazer o monitoramento desses pacientes. A Abraço e a ISCD apontaram, então, alguns grupos que seriam mais de risco, mais favoráveis para que a gente tenha uma atenção maior no uso desses exames, como, por exemplo, pacientes com baixo peso corporal, adultos, né, abaixo de 55 quilos, qualquer um que tenha tido uma fratura prévia por baixo impacto, ou uma história de fratura após os 50 anos de idade em pacientes de primeiro grau, tabagismo, corticoterapia prolongada, que seria, então, a dose diária de prednisona acima de 5 miligramas ou equivalente por tempo superior a 3 meses, e o sedentarismo. Olha que interessante como o sedentarismo entra não pegando bem aí também para esses pacientes. As contraindicações desse exame, então, são a gravidez, porque apesar de ser uma baixa dose de radiação, atrapalha e também não é conveniente você usar radiação em grávidas, mas também você tem a região do abdômen ocupada, impossibilidade de ficar na posição supina ou imóvel, o aparelho exige que o paciente fique bastante estável, deformidades que impossibilitem o posicionamento e também o peso, porque essas máquinas têm limite de peso, então se você excede o peso, você também não pode fazer esse exame. Os sítios que devem ser avaliados em adultos são, então, a coluna lombar, de L1 a L4, o quadril no colo femoral e no fêmur total proximal, podendo ser o direito ou o esquerdo, e o antebraço, chamado rádio 33 ou rádio 1/3, toda vez que a coluna e o fêmur não puderem ser avaliados, quando a gente tiver o hiperparatiroidismo primário, em pacientes muito obesos, com a gordura acima de 50% na área da projeção da coluna lombar ou na altura abdominal. Então, isso vai atrapalhar, justamente por conta dessa densidade areal medida,
isso vai atrapalhar o resultado do exame, e a gente vai falar várias vezes sobre isso. Então, na coluna lombar, as vértebras elas têm um predomínio de osso trabecular, osso esponjoso, ela é uma maior taxa de superfície e elevada taxa metabólica. As regiões de interesse que a gente vai tentar buscar, então, é de L1 a L4, e a gente vai tentar usar todas as vértebras avaliáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre a gente vai conseguir todas as vértebras, seja por conta de um quadro de artrose, seja por conta de uma fratura prévia. Com o colapso ou algum tipo de degeneração, a imagem, a densidade dessa vértebra fica alterada e às vezes a gente não consegue usar. E ainda essa regra é que a gente nunca vai usar apenas uma vértebra. Então, a quantidade mínima de vértebras é de 2 vértebras. Por que a gente vai medir pelo menos 2 sítios, ou seja, coluna e fêmur, ou fêmur e rádio, ou coluna e rádio? Porque existe uma discordância entre o osso trabecular e cortical, porque o risco de fratura ele é sítio dependente, então quando a gente encontra uma densidade mineral mais baixa na coluna ou no fêmur, eles são mais preditores de fratura naqueles locais, e porque isso melhora a acurácia e sensibilidade do método. Como que a gente vai interpretar, então, o exame da densitometria óssea? Então, a gente tem 2 parâmetros dados pelo exame. O T-score é aquele que compara a densidade mineral óssea do indivíduo com a densidade mineral óssea da população do adulto jovem normal, enquanto o Z-score é aquele que compara a densidade mineral óssea do indivíduo com a densidade mineral óssea da população na mesma idade, sexo e etnia. É muito importante a gente destacar aqui que esses scores eles foram feitos baseados no estudo IAMS-2, em que pegaram, então, população jovem de 20 a 29 anos, e que isso é a população americana. Então, a gente precisa ter essa atenção em relação à nossa comparação. Aqui, então, eu trago os 3 quadros de referência dos exames, em que na primeira a gente representa o T-score e as faixas, a densidade mineral óssea, em cima marcando para a gente o valor absoluto em gramas por centímetro quadrado, e o T-score, que é aquele que compara em todas as faixas com o adulto jovem, aquele de 20 a 29 anos. O Z-score já seria aquela faixa de referência que compara idade, sexo e etnia, então ele fica mais parametrizado, e aqui, na última imagem, a montagem do exame, como ele fica. O posicionamento da coluna lombar, apresentado nessas fotos, o paciente tem que estar centrado na mesa, com as pernas elevadas, com o uso do bloco, para retificar a coluna lombar. É importante essa parte do posicionamento, a gente fala muito isso em densitometria óssea, e a gente vai mostrar aqui porque isso muda bastante o resultado do exame. Essa, então, seria uma imagem adequada do exame, em que a gente vê a coluna bem retificada e as vértebras bem rodadinhas, com aquelas figuras visíveis do H ou do X, e esse seria a imagem que a gente estaria buscando. Por que a gente fala de posicionamento? Porque para o mesmo paciente, posicionamentos distintos, como na esquerda, em que a gente vê a coluna discretamente angulada e um pouco rodada, e aí, de novo, o mesmo paciente fazendo o mesmo exame com a coluna retificada, houve um aumento de 6,8% na densidade mineral óssea. Então, essa parte do posicionamento, tanto para quem está executando como para quem está avaliando a imagem, é super importante. Aqui comentando sobre os artefatos de exame, como a gente vê, por exemplo, na imagem da esquerda, uma fratura de L1, que por conta do colapso vertebral aumentou muito a densidade, poderia mostrar para a gente a falsa impressão de que existe uma boa densidade mineral óssea e essa vértebra deveria ser excluída, ou como, por exemplo, na imagem de L4 da direita, em que foi feita a ressecção da apófise e isso, portanto, precisa ser, você tem uma diminuição da densidade mineral óssea nesse lugar. Outras situações que impossibilitam a análise da coluna, como, por exemplo, se o indivíduo tem placa e parafuso, como na imagem da esquerda, ou como você tem uma artrose grande, uma deformidade grande, como na imagem da direita. E aí o exame deixa de ser útil. Outros artefatos que são possíveis de serem retirados, então, um piercing, ou a alça do sutiã também altera, um comprimido de cálcio, tudo isso porque a máquina vai fazer um mapeamento areal e tudo aquilo que estiver mais branco vai representar aumento de densidade mineral óssea. No fêmur proximal, então, a gente vai ter no colo femoral um predomínio de osso cortical compacto, com uma menor área de superfície e reduzida taxa metabólica, e no fêmur total, a gente tem uma composição mista entre osso trabecular e cortical. Ele tende a sofrer, o fêmur total, uma menor posição, uma variação de posicionamento,
E você pode medir a densidade mineral óssea tanto no quadril direito como no esquerdo. O posicionamento correto do fêmur, então, é com o quadril em rotação interna de 15 graus. Nessa posição, a gente vai conseguir visualizar perfeitamente os dois trocânteres, o trocânter maior e o trocânter menor, como estamos aqui na figura da esquerda. E a gente precisa mirar, então, que a porção proximal da diáfise do fêmur esteja alinhada e a área sobre o trocânter e abaixo do isquio deve ser equidistante. Então, a gente tem que ter um bom posicionamento também. Isso a gente vê aqui nesse outro exemplo, porque quando a gente tem um mau posicionamento, a gente tem aqui na segunda e na terceira imagens, né, com o paciente reposicionado. Então, no primeiro exame, ele poderia estar tendo uma perda de densidade mineral óssea, e quando ele foi reposicionado e refez o exame, ele teve um ganho de densidade mineral óssea. São detalhes muito importantes, porque isso vai conduzir o nosso paciente. Situações especiais, então, de artrose, de um achatamento ou doenças que aumentem ou que estraguem a percepção da máquina dessa densidade mineral óssea, elas precisam, então, a gente não vai conseguir usar o fêmur nessas situações. Então, aqui um exemplo de exame em que a gente vai ver num indivíduo de 70 anos, se ele tivesse um T-score de -2, ele teria um Z-score de -0,5, o que deixaria ele na faixa de osteopenia em relação a este exame. Se esse paciente fosse mais jovem, então, ele estaria muito longe em relação ao Z-score, ele teria uma densidade óssea, mineral óssea muito abaixo do esperado, e se esse paciente tivesse 80 anos, ele estaria dentro da faixa do esperado. Os critérios diagnósticos da OMS, então, para T-score, classificam até -1 como normal, a osteopenia entre -1 e -2,4, a osteoporose até -2,5 dizia os padrões do exame, e -2,5, mais fraturas por fragilidade, já é caracterizado osteoporose grave, ou seja, se esse paciente tem -2,5 e já teve uma fratura. Quando a gente vai utilizar o T-score em homens acima de 50 anos, mulheres na pós-menopausa e na transição menopausal. Os critérios diagnósticos, então, do Z-score, a gente vai ter uma massa esperada, uma óssea esperada para a faixa etária ou abaixo da esperada para a faixa etária. O Z-score não classifica como osteopenia ou osteoporose, e a gente vai utilizar em homens e mulheres abaixo dos 50 anos, e também esse score é muito importante para crianças e adolescentes. Aqui a gente tem um gráfico muito importante, muito interessante, em que a gente vê que a diminuição do T-score, né, o aumento dos desvios padrões, aumenta bastante o risco relativo de fratura, em que a gente vê, por exemplo, aqui um aumento de quase 10 vezes num T-score de -3 desvios padrões. E esse estudo ele é muito importante para mostrar a densitometria óssea nesse sentido. As vantagens, então, é que é um exame de grande acurácia e precisão, tanto no diagnóstico e na monitorização da doença. É um método normatizado, né, pela IOF, pela OMS, pelo International Society, também pelas nossas entidades nacionais. Como principais desvantagens, então, a gente tem o problema dele avaliar apenas a massa óssea, né, então ele é bidimensional e ele não vai distinguir o osso cortical de trabecular. Ele não avalia parâmetros de qualidade óssea, que eu falei no começo, uma densidade mineral óssea mais uma perda da microestrutura. Ele não discrimina causas, e ele deve ser reavaliado no tempo mínimo de 1 ano, exceto para pacientes com hiperpara ou em uso de glicocorticoide. E as mudanças de densidade mineral óssea, elas explicam apenas uma das partes do risco. De novo, clínico e laboratorial tem que contribuir no diagnóstico e no manejo dessa doença. Como considerações finais, então, a gente tem que a densitometria óssea é o padrão ouro no diagnóstico da osteoporose. Ele é um exame padronizado mundialmente, tanto na sua execução, então na forma de coletar as imagens como nos resultados. Ele, assim, apresenta algumas limitações, como, por exemplo, as dificuldades técnicas de posicionar o paciente e coletar essas informações, como as próprias limitações do exame, de não diferenciar o trabecular de cortical. E as informações da densitometria óssea, elas têm que ser analisadas junto com a história e exame físico do paciente, porque é todo esse contexto clínico que vão formar tanto o diagnóstico quanto a conduta desses pacientes. Obrigada pela sua atenção.